Olá pessoal, iniciando mais uma aula de algoritmos e estruturas de dados 1. Sejam bem-vindos. Nessa aula a gente vai estudar o conceito de passar ponteiros com parâmetros de funções. Então, para realizar essa atividade a gente tem um pequeno problema aqui. Então, esse problema vai ser dividido em duas etapas. Na primeira etapa a gente vai criar uma função sem retorno, que vai receber um valor de uma variável do tipo inteiro e vai calcular o dobro desse valor na função. Então, essa função vai receber um valor, vai calcular o dobro desse valor e vai imprimir esse valor dobrado dentro da função. Como etapa 2, a gente vai criar uma função principal. Essa função principal vai pedir para o usuário informar um valor, vai ler esse valor, vai passar esse valor para a função, que deve imprimir o valor dobrado do que passamos com um parâmetro, e quando essa função retornar, a gente vai imprimir o valor de A novamente. Então, aqui a gente tem um exemplo. Então, a gente tem um exemplo aqui de 3. O usuário forneceu o valor 3. Então, na função, o dobro de 3 é 6. Então, na função, o valor de A vai ser 6. Quando retornar para o programa principal, o valor de A deve se manter 6 também. Então, vamos lá para o nosso ambiente, desenvolver esse programa. Então, aqui a gente vai incluir a biblioteca padrão para entrada e saída. Vai criar a nossa função, então essa função sem retorno, vamos declarar ela como void. Vamos dar o nome dessa função de f, e ela recebe como parâmetro um valor A. E qual é o processamento que é feito nessa função? Essa função simplesmente ela dobra o valor de A. Então, A agora vai ser 2 vezes o valor que ele tinha anteriormente. Aqui embaixo a gente vai imprimir o valor de A. Então, valor de A na função, 2 pontos, %d. Esse %d vai substituir o valor de A. Então, vírgula, a gente vai colocar aqui que A vai substituir esse %d. Vamos colocar um /n para pular uma linha. Pois bem, a gente já concluiu a primeira etapa, que é criar uma função sem retorno. A gente deu o nome dela de f e ela recebe como parâmetro um valor A. O que essa função faz? Dobra esse valor de A e imprime esse valor de A dobrado na tela. Agora falta a segunda etapa. Na segunda etapa a gente vai criar uma função main. Essa função main também vai ter uma variável A. Ela vai pedir para o usuário informar um valor. Forme um valor para A. Pular uma linha e aqui embaixo a gente vai ler esse valor. Então, o valor de A é do tipo inteiro, %d, e o que o usuário digitar a gente vai armazenar na variável A. Então, aqui embaixo a gente vai chamar a nossa função, passando o valor de A. Passando o valor de A, e aqui embaixo a gente vai imprimir o valor de A novamente no main. Valor de A no main. %d, a gente vai substituir esse %d pelo valor de A. Então, aparentemente, tudo ok. Vamos executar para ver o que acontece. Beleza, executou ok. Então, vamos iniciar a nossa execução. Então, criou uma variável A. Vai pedir para o usuário informar o valor de A. Nesse caso, 3. Quando eu executar aqui a variável A, já tem o valor 3. Agora eu vou passar esse valor para a nossa função. Então, na nossa função f, o valor de A é passado com o valor 3. Você pode ver aqui também que o valor de A está com o valor 3. Quando eu executar essa linha, o A vai passar o valor 6. Então, o A não é mais 3. O A agora vai ser 6. Quando executar aqui, ele vai imprimir valor de A na função
6. Então, quando a gente retornar para a nossa função, a gente espera que o valor de A continue sendo 6. Mas analisando aqui, a gente vê que o valor de A é 3. Beleza, será que ocorreu algum problema? Então vamos analisar aqui especificamente a memória. Espaço. Então vamos executar a nossa função novamente. Compilar. Então, aqui embaixo a gente já viu que a gente tem aqui a memória do computador. Então vamos executar mais uma vez. Criamos aqui a variável A. Aqui vamos pedir para que o usuário informe o valor. O A aqui, se você olhar na memória, ele está com o valor 0. E o endereço dele é FFFC. Então vamos digitar aqui o valor 3. Então quando eu executar essa linha, A agora tem o valor 3. Então vou chamar minha função, passando o valor de A. Passando o valor de A, o A da função, o nome da variável também é A, mas é um A diferente do A que está lá no main. Então, o A do main está na posição FFC. Já o A da nossa função, ele está na posição FF8. Então, vamos continuar a execução. Então, A igual a 2 vezes A. Então, o A da nossa função ficou com o valor 6. E aqui, quando a gente pedir para imprimir o valor de A, ele vai imprimir na tela o valor 6. Mas note que o A que foi passado para a nossa função não é o mesmo A que está lá no main. O A do main está com o valor 3. O A da nossa função está com o valor 6. Então, quando a gente retornar da função que for imprimir lá no main, vamos ver. Então, na função imprimiu 6. Quando a gente for imprimir aqui no main, ele vai imprimir 3. Voltando aqui para analisar, note que o A da função ele é diferente do A do main. Por quê? Porque quando você passa com um parâmetro, um tipo primitivo, ele passa uma cópia do valor da variável e não a variável em si. Então, em vez de passar a variável A, ele passou uma cópia do A que foi manipulada dentro da função. Mas qualquer modificação que você faça nessa cópia, não há alteração alguma no A. É por isso que quando você volta para a função normal, imprime o valor, ela vai estar com o valor 3 ao invés de 6. Porque a gente está o quê? Está manipulando uma cópia e não o valor real de A. Então agora, como é que a gente faz para aqui nessa função, ao invés de a gente passar uma cópia, a gente passar o valor de A em si? Então, o que é que a gente vai fazer? Ao invés de passar um valor tipo primitivo, a gente vai passar um endereço de onde a variável A está. Então, em vez de passar o conteúdo 3, a gente vai passar o endereço de onde A está. Então, a gente vai passar o endereço, nesse caso, FFC. Então, qualquer modificação que for feita dentro dessa função vai modificar o conteúdo desse endereço e não uma cópia simplesmente do valor. Então, vamos abrir aqui para fazer essas modificações. Então, ela vai receber um ponteiro. Como é que a gente especifica que uma variável do tipo ponteiro? Após o tipo, a gente coloca um asterisco. Então, A aqui é do tipo ponteiro. A gente não pode fazer operações dessa forma, 2 vezes no endereço de memória. Isso não existe, como a gente viu anteriormente. Então, para manipular esses valores, a gente precisa colocar um asterisco antes para acessar o conteúdo que está nesse endereço de memória. Então, a gente vai modificar o conteúdo que está no endereço de A
por 2 vezes o conteúdo que está no endereço de A. E aqui a gente vai imprimir também o conteúdo de A. E aqui, em vez de passar A em si, eu vou chamar de PA. Para a gente ter uma noção de que essa variável é um ponteiro para a variável A. Então, aqui eu tenho A, eu vou também criar aqui um ponteiro para a minha variável A. E vou dizer que esse ponteiro para a minha variável A, ele vai receber o endereço da variável A. Em vez de passar a variável A diretamente aqui para o scanf, em vez de passar o endereço da variável A diretamente para o scanf, eu vou passar o meu ponteiro. E ao invés de passar o valor de A, eu vou também passar o meu ponteiro, o ponteiro de A, ou seja, o endereço de A para a nossa função. E aqui a gente pode deixar imprimir A normalmente. Então vamos executar agora para ver o que acontece. Então, executou normalmente. Vamos executar. Que a gente criou a variável A, por enquanto não tem nada. Criou uma variável ponteiro, por enquanto também não tem nada. E a gente está dizendo aqui que esse ponteiro para a variável A vai receber o endereço de A. Então aqui o ponteiro para a variável A agora tem o endereço de A. A gente vai pedir para o usuário informar um valor. Aqui embaixo a gente vai informar o valor 3. Note o que acontece aqui com a variável A. Atualmente ela está com o valor 0. O endereço dela é FFC. Se a gente digitar 3 e dar um Enter e logo após executar o próximo passo, A agora tem o valor 3. Agora a gente vai chamar a nossa função não mais passando o conteúdo de A, mas sim passando uma referência, um ponteiro, ou seja, um endereço de memória. Quando a gente executar aqui, ó, nossa função ela não recebe mais o valor 3. Ela vai receber o endereço FFFC. Que endereço é esse? Justamente o endereço de A, FFFC. Então, se a gente fizer modificações agora, a gente vai estar fazendo modificações no conteúdo que está nesse endereço. Então, no conteúdo de A em si. Então, se a gente imprimir aqui, a gente vai imprimir o valor 6, mas como estávamos fazendo modificações diretamente no endereço, ou seja, no ponteiro, aqui no main, a variável A também agora está com o valor 6. Então, se a gente imprimir, a gente vai ter o valor 6 aqui também como esperado. Então, pessoal, obrigado e até a próxima aula.